a chegada do anticristo, sinais ignorados pela humanidade. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Quero começar nossa reflexão de hoje com uma palavra poderosa de alerta, registrada em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostásia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se exalta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Antes de mergulharmos neste tema tão profundo e atual, quero pedir um favor especial a você, querido espectador. Se você está sendo abençoado por nossos vídeos e deseja receber mais mensagens inspiradoras como esta, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixe seu like. Nos comentários fixados, você encontrará o link para o nosso grupo de oração, onde nos conectamos para interceder e compartilhar a palavra de Deus. Estou ansioso para ler o seu comentário e saber como esta mensagem impactou sua vida. Sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo mensagens edificantes e de qualidade. Agora vamos juntos compreender os sinais ignorados da chegada do anticristo. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas e sua volta ao poder são consideradas por muitos um dos momentos mais marcantes da história moderna. Para alguns, esse evento é motivo de euforia e esperança. Já outros o encaram com preocupação. Entre os cristãos, uma teoria tem ganhado destaque: a ideia de que aquele que seria o anticristo estaria agora associado à nação mais poderosa do mundo. Esse personagem seria Jared Kushner, genro de Trump. As profecias bíblicas alertam sobre a chegada do anticristo, uma figura sombria destinada a enganar o mundo. Ele será um líder de grande inteligência capaz de convencer multidões e trazer paz a conflitos globais. No entanto, após 3 anos e meio de governo, ele revelará seu verdadeiro propósito maligno. Jesus alertou que esse homem surgirá pouco antes do fim dos tempos. O que muitos não esperavam é que ele pudesse estar mais próximo do que imaginamos. Neste conteúdo serão apresentados pontos que sustentam a teoria de que Jared Kushner poderia ser o anticristo. Além disso, revelaremos detalhes pouco discutidos até agora sobre o tema e, ao final, será oferecida uma análise sincera dessa questão, que tem gerado intensos debates e preocupações entre os cristãos. O nome de Donald Trump já divide opiniões há anos, sendo visto por alguns como defensor contra o sistema e as elites globais, e por outros como um perseguidor de minorias. No entanto, será que há algo mais profundo por trás de sua ascensão ao poder? Estaria Trump desempenhando um papel no preparo do caminho para o anticristo? Antes de explorar essas questões, é importante conhecer Jared Kushner, apontado por muitos cristãos como a possível personificação dessa figura profética. Vamos entender por que essa ideia tem ganhado força e quais aspectos reforçam essa teoria. Jared Kushner, um empresário e investidor norte-americano, tem 43 anos e é casado com Ivanka Trump, filha de Donald Trump. Durante o primeiro mandato do sogro, Kushner ocupou o cargo de conselheiro da Casa Branca, o que ampliou sua influência política e econômica. Judeu ortodoxo, ele possui um histórico marcante tanto nos negócios quanto na política. Foi a partir de 2017 que seu nome começou a aparecer em teorias envolvendo o anticristo. Afinal, segundo o livro do Apocalipse, essa figura viria de um contexto político, religioso e econômico de grande relevância. Muitos acreditam que o anticristo surgirá em um momento de crise mundial, oferecendo soluções aparentemente perfeitas para os problemas da humanidade. Nesse cenário, Kushner se encaixaria perfeitamente, principalmente considerando seu papel no possível segundo governo de Trump. Trump já prometeu trazer paz mundial, resolvendo conflitos críticos como o embate entre Rússia e Ucrânia e as tensões entre Israel e seus vizinhos. Com essa visão, Kushner, como um dos principais nomes de confiança de Trump, parece ser a figura ideal para desempenhar um papel estratégico e influente. A seguir, serão apresentados 5 pontos principais que sustentam a teoria de que Jared Kushner pode ser o anticristo profetizado nas Escrituras. A proximidade com Israel
é um dos fatores que fazem Jared Kushner ser incluído em teorias sobre o anticristo. Como judeu ortodoxo, ele possui um conhecimento aprofundado da cultura e da política de Israel e do Oriente Médio. Isso o tornou uma peça-chave na diplomacia dos Estados Unidos com países do mundo árabe. Nos últimos anos, Kushner tem sido o principal representante de Donald Trump nas negociações de paz na região. Além disso, há uma corrente de pensamento que sugere que o anticristo virá de Israel, possivelmente da tribo de Dan. Essa teoria tem origem em interpretações de passagens do Antigo Testamento e na tradição judaica. Por exemplo, na bênção de Jacó, em Gênesis 49:17, Dan é descrito como uma serpente à beira do caminho. Muitos enxergam essa descrição como uma alusão a uma figura enganadora e traiçoeira. Outro ponto que fortalece essa teoria é a ausência da tribo de Dan na lista das tribos seladas por Deus no livro de Apocalipse. Para os defensores dessa ideia, essa omissão seria um indício de algo negativo, possivelmente até uma conexão com o anticristo. Essa interpretação ganhou força ao longo dos séculos, alimentando a especulação de que o anticristo poderia ser um descendente de Jacó, o que aumentaria sua influência sobre o povo judeu. Se essa hipótese for verdadeira, a ligação do anticristo com o judaísmo fortaleceria sua posição durante o início da grande tribulação. Ele teria a capacidade de enganar e conquistar a confiança do povo judeu e do mundo na totalidade, apresentando-se como um líder de paz e soluções. A atuação de Jared Kushner na diplomacia global é vista por alguns como um reflexo dessa possibilidade. O Acordo de Abraão, assinado em dezembro de 2020, foi um marco histórico no Oriente Médio. Pela primeira vez em décadas, Israel e países árabes como os Emirados Árabes Unidos e Bahrein estabeleceram relações diplomáticas e comerciais. Esse tratado, promovido pelos Estados Unidos, teve Jared Kushner como um dos principais articuladores, trabalhando arduamente para aproximar essas nações em torno da promessa de paz e estabilidade. No entanto, para muitos cristãos, o Acordo de Abraão é mais do que um simples tratado diplomático. Ele é visto como o cumprimento de profecias bíblicas descritas no Apocalipse. Diversos textos alertam que o anticristo aparecerá com promessas de paz e segurança, conquistando a confiança do mundo antes de revelar suas intenções sombrias. Essa ideia se baseia em passagens como 1 Tessalonicenses 5:3, onde Paulo escreve que quando proclamarem paz e segurança, virá repentina destruição. Essa visão sugere que o anticristo trará uma falsa sensação de estabilidade ao mundo, imitando o verdadeiro príncipe da paz. Sua aparente liderança pacífica será apenas temporária, precedendo um período de grande tribulação. Para os que defendem essa teoria, o Acordo de Abraão representa um passo importante nesse processo, criando um cenário global onde as nações buscam paz a qualquer custo. Esse contexto, segundo os defensores da ideia, abre espaço para a ascensão de um líder carismático que encantará o mundo com suas promessas. Para eles, Jared Kushner, pela sua atuação no Acordo de Abraão, é uma figura que se encaixa nesse perfil, tornando o tratado um evento que vai além da política, com possíveis implicações proféticas. Jared Kushner tem se destacado como uma figura política de grande influência, reconhecido por sua habilidade em estabelecer conexões diretas com líderes importantes no cenário global. Ele mantém relações próximas com personalidades poderosas do Oriente Médio, como o rei da Arábia Saudita e o governante dos Emirados Árabes Unidos. Essas conexões ultrapassam formalidades diplomáticas, demonstrando vínculos pessoais e de confiança. Essa proximidade é ainda mais notável devido à sensibilidade histórica das relações entre Israel e os países árabes. O fato de Kushner, sendo judeu, ser respeitado e acolhido de forma amigável por esses líderes reflete sua habilidade de construir pontes em um contexto de conflitos aparentemente insolúveis. Sua atuação reforça a ideia de que ele desempenha um papel único na diplomacia, unindo lados que por muito tempo se mantiveram afastados. Além disso,
Kushner compartilha uma visão política conservadora, alinhada com a ideologia de muitos desses governantes. Esse ponto em comum facilita a criação de alianças estratégicas e fortalece sua posição como negociador de confiança. Seu carisma e habilidade em mediar interesses complexos têm consolidado sua influência em questões de relevância global. Para alguns cristãos, essa habilidade de Kushner remete às descrições bíblicas encontradas em Apocalipse 13. Nessa passagem, é mencionada a ascensão de um líder que nos últimos dias conquistará a confiança de várias nações, estabelecendo alianças globais. Tal descrição faz com que sua proximidade com líderes influentes seja vista por muitos como um reflexo do que foi profetizado sobre um governante que alcançará grande poder e apoio universal. O número 666 e o edifício na Quinta Avenida. Na cidade de Nova York, há um famoso edifício na Quinta Avenida que por muitos anos teve o número 666. Esse número, mencionado no livro de Apocalipse, é associado ao anticristo e ao controle global dos tempos finais. Em 2007, o prédio foi adquirido por Jared Kushner, fato que intensificou teorias ligando-o ao anticristo. A passagem de Apocalipse 13, 16, 18 fala sobre a marca da besta, afirmando que ninguém poderá negociar sem o sinal ou o número, que é 666. Após enfrentar dificuldades financeiras, a família Kushner perdeu o controle do edifício em 2018, quando a Brookfield Properties assumiu sua administração. Desde então, o prédio passou por uma grande reforma e teve seu número alterado para 660 Fifth Avenue, possivelmente para se distanciar da controvérsia em torno do antigo número. Apesar disso, muitos continuam a ver o vínculo de Kushner com o número 666 como um símbolo de algo mais significativo. Hoje, o edifício é um importante centro de negócios, abrigando grandes empresas e lojas de luxo. Para os que defendem a teoria de que Kushner seria o anticristo, sua conexão com o prédio é mais uma peça que reforça a ideia de que ele desempenha um papel na narrativa dos últimos tempos descrita na Bíblia. O Vale do Silício e o controle tecnológico. O livro de Apocalipse também menciona que o anticristo terá controle total sobre a humanidade, implementando um sistema conhecido como a marca da besta. Apenas aqueles que aceitarem essa marca poderão comprar, vender ou participar da economia. Muitos acreditam que essa forma de controle será viabilizada pela tecnologia, já que hoje avançamos em inteligência artificial, vigilância e dispositivos de rastreamento. Já é possível, por exemplo, implantar microchips sob a pele para finalidades diversas, como rastreamento financeiro, informações de saúde ou localização. Esses avanços fazem com que a ideia de monitoramento total da população não seja apenas ficção, mas uma possibilidade real. Nesse contexto, Jared Kushner desempenha um papel relevante, pois mantém conexões estratégicas com o Vale do Silício, o epicentro das maiores inovações tecnológicas do mundo. O Vale do Silício é o local de origem de tecnologias revolucionárias, como os sistemas de vigilância baseados em inteligência artificial e os satélites Starlink, da empresa de Elon Musk, agora um dos aliados de Donald Trump. Para os que acreditam na conexão entre o anticristo e a tecnologia, a proximidade de Kushner com líderes e empresas tecnológicas fortalece ainda mais a ideia de que ele poderia exercer controle global por meio desses avanços. A ligação entre tecnologia e controle global. Durante o primeiro mandato de Donald Trump, Jared Kushner desempenhou um papel essencial ao conectar o setor de tecnologia com a Casa Branca. Ele promoveu o uso de inovações para melhorar serviços públicos e sistemas de segurança. Para aqueles que acreditam na teoria do anticristo, essa colaboração entre líderes políticos e grandes empresas tecnológicas poderia ser vista como o início de um sistema de controle global. O Vale do Silício, epicentro das maiores inovações tecnológicas, desenvolve ferramentas como inteligência artificial e vigilância avançada.
Se um líder global como o Anticristo tivesse acesso a essas tecnologias, ele poderia usá-las para monitorar e controlar a vida de milhões. Essa possibilidade alimenta as especulações sobre Kushner e sua conexão com essas ferramentas poderosas, consolidando-o como uma figura de interesse nessa narrativa. Jared Kushner, anticristo ou líder influente. Ao contrário de Donald Trump, uma figura polarizadora, Jared Kushner é amplamente respeitado e não enfrenta o mesmo nível de rejeição. Sua competência, carisma e habilidade em lidar com questões complexas o tornam admirado por muitos, o que poderia facilitar sua aceitação global. Para alguns, isso reforça a possibilidade de ele ser a figura descrita no Apocalipse como a besta. Por outro lado, é importante considerar que não há provas definitivas que confirmem ou neguem essas teorias. Muitos cristãos veem Kushner como uma figura misteriosa, mas o que realmente importa é manter o foco nos sinais que a Bíblia nos alerta. Devemos ser vigilantes e cautelosos, mas sem permitir que essas especulações gerem medo ou distrações. A verdadeira origem do Anticristo. Embora algumas teorias afirmem que o Anticristo virá de Israel, essa ideia não é unanimidade teológica. Muitos estudiosos antigos, incluindo os primeiros líderes da Igreja, acreditavam que o Anticristo surgiria de Roma, o império que perseguia cristãos na época. O local de origem ou a nacionalidade dessa figura é irrelevante para sua oposição a Deus e seus planos malignos. A Bíblia nos ensina que devemos nos concentrar no que Deus está fazendo em nossas vidas, ao invés de tentar adivinhar a identidade ou a origem do Anticristo. Nossa prioridade deve ser fortalecer nossa fé, confiar em Deus e viver em obediência à sua palavra. Os sinais são um lembrete para permanecermos firmes, mas também para mantermos a paz e a confiança em sua promessa de estar conosco até o fim dos tempos, um chamado à fé e vigilância. Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e essa promessa é um alicerce para a nossa confiança e paz. Não sabemos quando o Anticristo se revelará ou quando a grande tribulação começará. O que podemos fazer é manter nossa fé em Deus, viver de forma justa e atenta e confiar que Ele guiará e protegerá seus filhos em todos os momentos. Amém. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com mais uma campanha do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nem na sua vida, nem na vida da sua família. Você crê nisso? Então escreva nos comentários: eu recebo o meu milagre, em nome de Jesus. A playlist completa dessa campanha está nos comentários e também na descrição desse vídeo você encontra outras campanhas. Participe conosco, pois eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele não apenas vai, mas está mudando a sua história e também da sua família. Campanha do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu estou profetizando, na sua vida já não falta mais nada, porque quem tem Jesus tem tudo.